nesta manhã? Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Cumprimente seu irmão, fala a Deus, tem uma bênção para você hoje. Amém. Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nesta manhã. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Livro de Provérbios capítulo 16. Nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito dos planos de Deus, né? Porque geralmente a pessoa, ela faz muito plano, muitos planos, mas a Bíblia diz que o melhor plano é aquele que vem de quem? É aquele que vem de Deus, né? E é isso que a gente vai pegar aqui nessa parte de Provérbios capítulo 16. O tema da nossa aula é Planos de Deus. E o título, Seguindo os Planos de Deus. Provérbios 16, versículo 1, que diz assim, ó: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia mau. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Bom, eu li aqui, quero ver se eu chego até onde eu li. De repente dá para passar um pouquinho, vai falando aí, de repente não dá e depende da situação. Mas o que a gente tem aqui? Olha, nós temos um livro que é o livro de Provérbios. Sabe que o autor de Provérbios é considerado Salomão. Mas não é somente Salomão que escreveu Provérbios. Tem Salomão, você tem os sábios estrangeiros, você tem provérbios que vieram de outras culturas que foram repassados para a cultura de Israel. Então, na verdade, você não tem somente Salomão. Mas geralmente quando se fala de Provérbios, você lembra de quê? De Salomão. Como fala de Salmo, você lembra de Davi. Mas nem todos foram escritos por Salomão. Mas no capítulo 16, ele apresenta esse lado. Por quê? Aqui diz assim, ó: do homem são as preparações do coração. O que é isso, querido? Você planeja muito, já percebeu? Nós planejamos muito. E nem sempre acontece como você planeja. Por que não acontece? Não acontece porque se você planejar com a sua cabeça, não vai dar certo. Você tem que planejar de acordo com a palavra de Deus. Mas aí eu sempre digo, para a pessoa trabalhar com a palavra de Deus, ela vai ter que conhecer a palavra de Deus e conhecer a doutrina correta. Né? A gente sempre fala, porque se você tentar, você vai pegar aquela pessoa, a gente sempre fala, o cara tenta, e ele não vai conseguir. Ele fala, mas eu estou fazendo certo, estou fazendo a vontade de Deus. Ele pensa que está fazendo a vontade de Deus. Porque quando realmente você passa a fazer a vontade de Deus, a coisa vai acontecer de acordo. Mas isso é normal de acontecer. Porque geralmente, a pessoa ela prepara muito, ela planeja muito, ela faz muitas organizações, mas elas não fazem o principal, que aqui diz, mas é do Senhor a resposta da boca. O que isso quer dizer? Que eu posso planejar, mas o meu planejamento ele tem que ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Se o teu planejamento não for feito de acordo com o Espírito Santo de Deus, ele não vai dar certo. E o pior de tudo, você já percebeu, isso acontece também muito, né? Os talibãs então são uma maravilha nisso. Aí quando não dá certo, ele automaticamente ele entra em depressão, ele entra em crise, aí começa aquela história, vai para a caverna, vai para a cova, vai não sei para onde, vai para o deserto, mas por quê? É ele que criou o problema, e passa esse problema para Deus. Aí como Deus é grande de modo que tudo, ele passa para quem? Para o diabo. E não é o diabo, foi ele mesmo que acabou o problema. Porque ele planejou sem orientação de Deus, e aí como não vai dar certo, ele vai bater com a cara na parede várias vezes, e vai bater realmente, porque do homem
são os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Aí não dá certo, aí vai botar a culpa em quem? No diabo. Aí o diabo, que às vezes tem nada a ver com a situação, ele vai pagar a conta final. Porque jamais a pessoa fala assim, não, eu bati com a cara na parede porque eu planejei errado. Eu fiz errado, eu fui antes da hora, viu? Eu fui antes, eu me precipitei. Não, isso é normal. Porque Provérbios é um livro que ensina sabedoria. Provérbios, ele é didático, sapiencial e poético. Ele é poético pelo estilo, ele é sapiencial porque ele transmite sabedoria, né? E ele automaticamente dá esse desenvolvimento. Então, quando você pega o livro de Provérbios, ele é um livro que nos ensina a viver e viver bem, né? São 31 capítulos, um capítulo por mês, o mês foi de 31. Aí não tinha pessoa que fala assim, não tenho sabedoria, não tenho porque eu não quero. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos. Literalmente, isso é Tiago capítulo 1, ali diz claramente, Deus dá sabedoria a todos. Agora tem que pedir e tem que viver. Então quando você pega o livro de Provérbios, não tem como você não compreender a sua vida. Você compreende a sua vida e você vai passar a instruir os outros também. Aí antes do elemento botar para fazer o projeto, ele vai falar assim, espera aí, eu vou procurar saber se esse projeto ele é direcionado por Deus ou é direcionado pela minha cabeça, pelo meu coração. Aí você vai ver, quando ele é direcionado pelo coração do homem, pela vontade humana, aquele projeto não vai ser satisfatório. Mas quando ele é guiado pelo Senhor, aí o projeto vai ser altamente satisfatório. E é esse que é o ponto que nós queremos. Como seguir esse plano de Deus? Somente conhecendo a vontade de Deus. E aonde se conhece a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada. Aí entra aquela questão, se a pessoa não lê, não vai alcançar. Se ela não ouve, também não vai alcançar. E o pior é quando lê, não entende. Aí ela vai ficar automaticamente frustrada, não é isso? Aí você vai ver por que o crente reclama tanto, por que se lamenta tanto, por que reclama tanto. Né? Aquela lamúria, aquele negócio pesado, chato, né? Chega a enjoar, tanto reclama. Por quê? Porque ele não compreendeu como é que é o esquema que Deus trabalha. Fala para o teu irmão, todos os seus planos têm que passar pela autoridade de Deus. Fala para ele. Bom, veja bem, se você faz um documento, sim, contrato de aluguel, locação, qualquer negócio, você não vai ter que passar e ir no cartório para uma autenticação. O documento tem que ter uma autenticação para ter validade, não é isso? Para ter valor jurídico. Da mesma forma, o meu plano, o teu projeto, ele só tem validação quando Deus dá uma carimbada ali. Quando eu planejo, Deus fala, realmente, carimbou, mandou, aí dá certo. Agora, se você manda o teu projeto, o teu plano, o teu pensamento, sem o crivo de Deus, sem a autenticação, não vai dar certo. E aí você vai entender por que tanta gente batendo cabeça para lá e para cá. Vamos ler o versículo 2, olha aqui. Todos os caminhos do homem são o quê? Limpos. Porque você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Está dizendo que tudo que o homem faz para ele é uma maravilha. Aos olhos do homem, tudo que ele está fazendo está limpo. Opa, é maravilha. Porque ele acha que é o certo. Você pega assim, a gente fala aqui, não é? Se a pessoa não estiver aberta a aprender do zero, ela fica com um problema, porque ela já vem com um pré-conceito. O que é o pré-conceito? Quando você já tem um conceito formado. Então, se a pessoa já tem um conceito formado sobre alguma coisa, ele jamais vai querer aprender o correto. Tu vai mostrar ali que o cara vai dizer que é uma bateria, tu fala teclado, cara, é bateria. Tu mostra um para ele, ele escala o outro. Por quê? Não me disseram que não, você quer teclado, não, rapaz, não é bateria. É igual aquele negócio que a pessoa tem aqueles vícios, né, antigos, e ele vai trazendo aqueles vícios até a idade antiga. Ele se converte e mantém aquele vício. Aquele de superstição, de não passar embaixo de escada, de não varrer de noite. Por quê? Mesmo ele sendo crente, ele continua mantendo aquela mania. Porque ele automaticamente ele não compreende. Então, tudo que nós fazemos aos nossos olhos são limpos. Somos limpos, o caminho é limpo. Mas o Senhor pesa os espíritos. O que é o espírito? O espírito é o homem interior. Então, quer dizer que quando o Senhor pesa o teu espírito, Ele está avaliando o teu projeto e o que você vai fazer. Aí você já deve, se você é uma boa pessoa de entendimento aqui com a gente, você sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Você pega o camarada, tem vários exemplos que você conhece. Eu conheço um montão. Muitos passaram por
falou para o sujeito, avisou. Sabe, cara, é assim, assim, assim. Não adianta. Ele fez exatamente o contrário do que foi ensinado. Moral da história, o que aconteceu? Cara na parede. Cara na parede. Tu ensina, cara na parede. Por quê? Você mostra a direção de Deus, mas ele insiste em fazer a direção dele. E não tem condição. Você não vai fazer carro de guerra com o Espírito Santo. Carro de guerra, para quem não lembra, não sabe, é aquela corda que puxa um bocado para cá e um bocado para lá. E aí tem gente que fica assim, ele puxa para cá e o Espírito Santo puxa para lá. Aí chega o Espírito Santo, não, toma-lhe a corda, vai com corda e tudo. Eu falo, e se enrola todo na corda. Não é isso? Você fala, fulano, não faz isso que você vai te prejudicar, não adianta de nada. Fala, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí você vai. Aí depois está lá na vida, lá na frente. Aí vai reclamar. Porque casou mal. Porque está morando mal. Porque não sei, não é? Aí vai querer reclamar. Aí vai botar a culpa em Deus. Deus, olha a mulher que tu me deu, Deus. Olha o marido que tu me deu. Não foi. Isso acontece demais. Né? O fulano cismou que quer aquilo ali. Acabou, ninguém tira da cabeça dele. Não, é aquela ali, é minha bênção, é minha bênção. Bênção não estou falando, não é bênção, né? Mas tira o bênção fora e fica com medo. Não, aquele Deus me deu, cismou. Está na cara que aquilo ali ia dar problema, está na cara, está escravo. Só a pessoa que não vê. E aí depois, sabe que ela vai botar a culpa em quem? Em Deus. Ah, vou desviar, vou sair da igreja, porque olha só, não consigo servir a Deus, porque esse fulano, essa fulana está me atrapalhando. Mas não foi. Foi que antes Deus forçou para o cara não conseguir, mas ele encheu tanta coisa, eu quero. Agora então toma, meu filho, vai, toma isso também. E segura a onda depois. Porque ele vai, não precisa nem o Espírito em casa, nem o Espírito Santo, né? Você mesmo está vendo o olho, mas tudo bem. O cara já está vendo o olho, mas se o Espírito Santo fala até para você, cara, tenta convencer esse cidadão, que eu já tentei e não consegui não. E olha que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui está mostrando automaticamente que tudo aos meus olhos tem uma clareza. Tudo aos seus olhos tem que ver. Outro também tranquilo, sempre fala, o cara está desempregado, o cara presta atenção. Aí aparece o raio do emprego. Aquele emprego tira o cara da igreja, ele não consegue mais em culto nenhum. Aí ele vai se desviando, quando vê, já sumiu, não está no olho dele, aquilo era a solução, mas não era. Era uma seta do diabo. Prende o sujeito, não tem mais tempo, não vai mais na igreja, não faz mais nada. Aí sabe o que vai acontecer o fim dele? O fim dele é rua. O fim dele é ficar lá fora. Porque quando ele estava na dificuldade, apareceu o emprego. Mas ele não fez. Deus, esse emprego é o Senhor que está mandando ou é o diabo que está colocando uma isca para mim? Ele não pergunta. Ele não pergunta. A mesma coisa acontece na área do ensino, no seminário, acontece na tua família, acontece no teu trabalho. Todas as áreas vão acontecer isso. Você vai ter vontade de fazer. Vou chegar lá e vou quebrar o pau, vou pedir demissão e vou sair. Vai se quebrar. O diabo está botando isso para quebrar você. O camarada não pede orientação, vai quebrar o pau, vai dançar. Chegar em casa, eu vou rodar a baiana, vou quebrar o pau com a minha sogra, com a minha tia, seja lá quem for. Vai dar problema depois. Se ele agisse com a direção divina, ele não faria. Então, quando aqui ele diz claramente que o Senhor pesa os espíritos, que Deus avalia a nossa conduta. Se nós queremos projetos bons, temos que ter uma conduta de acordo com o plano de Deus. Se eu faço conforme a minha vontade, eu me dou mal. Mas se eu faço de acordo com a vontade de Deus, eu vou me dar bem. O que está no 3 aqui? Confia ao Senhor as tuas obras. O que são as tuas obras? Tudo o que você tem para fazer. Esse versículo eu sei ele bem, porque todo ano, se eu não lembro mais quantos anos, toda agenda eu coloco esse versículo. Eu já sei de cor e salteado. Toda agenda que eu pego no início do ano, pode pegar lá que está escrito. Confia ao Senhor, os teus planos serão estabelecidos. Quer dizer, eu coloco isso porque isso eu já aprendi, até porque eu tenho essa visão, você sabe. Todo mundo que entende a visão do que é Deus, do que é predestinação, do que é desenvolvimento, ele não vai temer, ele vai querer se encaixar na direção de Deus. Se aí você vai ficar desesperado, meu Deus, você vai arrancar os cabelos, está tudo acabando, calma, não vai acabar nada. Eu estou no plano de Deus, eu confio ao Senhor as minhas obras, aí os meus pensamentos serão estabelecidos. O que são estabelecidos? Os nossos planos, os nossos projetos. Aí sim,
fulano está procurando alguém, seja para casar, seja homem ou mulher, ele vai entender que Deus, ele tem um projeto na hora certa. Deus não vai dar problema para ninguém, cara. Não vai dar problema para ninguém. Mas o afobado, já viu, vai dançar. Ele quer um emprego. Deus tem um emprego na hora certa. Aí ela toma lá, tá legal, vai ser um trabalho para você, para trabalhar, tá legal. Tu vai trabalhar 24 horas, vai ser lá em Volta Redonda. Ou não sei aonde. Caramba, Volta Redonda, já não vai dar para ele no seminário, na aula. Teve um irmão que faz curso com a gente, você sabe quem é o Maurício, né? O ano passado ele passou uma situação dessa. Ele está bombando no seminário e ele tem uma igreja também. Aí vem a proposta para ele trabalhar lá em Volta Redonda. Volta Redonda, um buraco desse aí longe aí. Aí eu, como não me meto em nada, né? Até porque não é membro da igreja, só conhecido, eu falei, não, deixa rolar. Só que estava escrito na cara, estava assim, letreiro colorido piscando. É para te arrebentar. Porque se você está engajado numa obra e você está desenvolvendo e surge um negócio desse, cara, você tem que ser muito mais fácil. Não, Deus vai mandar para mim alguma coisa que se enquadra dentro do meu desenvolvimento. Senão eu peço para sair. A maioria conhece a minha história, sabe como é que eu fiz? Eu trabalhava, tinha que sair. Liguei para lá, quero demissão. Quero sair, quero sair, meu irmão, quero sair. Estou aqui vivo, não morri, estou aqui. Entende? Nada pode interferir no projeto de Deus para a sua vida, mas tem gente que é assim. O familiar interfere, o trabalho interfere, a escola interfere. Aí quando dá o problema, qual é a primeira coisa que a pessoa vai cortar? A coisa de Deus. Pode marcar. Se der um problema lá, estou espremido, tinha que ir em tal lugar e para a igreja hoje. Não vou para a igreja, vou para tal lugar. Pode marcar que é assim. A não ser que o cara seja muito macho mesmo e muita mulher mesmo. Espiritualmente falando, vai por quê? Não. Em primeiro lugar, eu confio ao Senhor as minhas obras, porque eu sei que os meus pensamentos serão estabelecidos. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo do bom projeto. Você não fazer a sua vontade, você fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa não vai, porque você vai falar, então quer dizer que todos os caras têm que fazer assim? Não. É igual aquela questão que às vezes a pessoa vem, geralmente no seminário, né? Negócio de divórcio, gente, vai na tua igreja e pergunte para o seu pastor. Porque eu não sou teu pastor, aqui eu sou professor. Então ele tem que te orientar, porque eu não sei o que o cara ensina lá, como é que eu vou falar para a pessoa fazer uma coisa se lá ensina outra? Então está errado, não está? Cada caso é um caso. Você vai chegar para todo mundo e falar assim, gente, sai separando a 3x4, está errado. E também tu não vai chegar e falar, obrigado a ficar, porque a gente quase morrendo aí. Um cara, o marido matando, queimando, e o cara, não tem que ficar nada, meu. Chama a polícia e manda esse cara para trás da fogo gozando, mano. Então cada caso é um caso, você não pode. É a mesma coisa, quer dizer, que eu tenho todo mundo deixar de trabalhar agora também não é. Não é isso. Eu estou falando que você tem que ter uma direção de Deus para saber a hora e o momento certo, tomar. Agora também, se você não procura isso, você é fadado a ser um eterno sofredor. É o que acontece na maioria dos talibãs. A maioria não, talibã já é sofredor, não tem jeito. O que acontece com eles, eles são fadados a viverem assim a vida toda. Porque eles não se orientam com Deus, eles pegam um modelo que já existe, saem fazendo o que os outros estão mandando e não sabem nem por quê. Chega para ele e fala assim, fica falando, por que tu faz isso aqui? Não sei. Por que tu faz vigília? Não sei. Por que tu não pode? Não sei. Por que tu não pode fazer? Não sei. Ele não sabe nada. É que mandaram ele fazer e ele não pergunta. Já percebeu? Então ele se orienta no plano do homem, mas ele não se orienta com a palavra de Deus. Aqui diz, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Fala para o irmão, temos que buscar a direção de Deus. E isso não é uma vez, é a todo momento. Né? Eu sempre falei aqui, falo de novo. Perca aquela ideia. Melhor você perder, se perder, finge que está perdendo e você joga fora assim. Quando eu quero fingir que eu estou perdendo, eu jogo fora. Se você tem vergonha de fazer alguma coisa que tu vê que é besteira, e você está com vergonha de jogar fora, você finge que está perdendo e joga fora. Por quê? O grande problema é esse. A pessoa, ela analisa, ela vê, esse
vai ficar a vida toda rodando no moinho. Rodando. Por quê? Você vai estar sabendo que está fazendo um negócio que é um ritual, não é alguma coisa designada por Deus e não vai te dar satisfação. Agora, quando o negócio é de Deus, você vai ter alegria de fazer, alegria de desenvolver. Você não vai pegar ninguém o cara que trabalha na oficina, ele gosta de trabalhar na oficina, ele gosta de ficar cheio de graxa, mexendo, ele gosta daquilo ali. Você pegar o cara que faz outro tipo de ofício, ele gosta daquilo ali. Agora, se eu for trabalhar lá, eu não vou, porque não é para mim. Então, o que a gente tem que entender é isso. Quando Deus nos dá a direção, você vai fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Na igreja também está cheio, já viu? Fulano é pastor, outro é não sei o quê, o cara não é nada daquilo ali. Tu olha para o cara, esse cara não é nada. Não é aquilo ali. Mas o cara tem um título. Mas por que tem um título? Porque já formaram um título para ele. Se você perguntar na igreja quais são os cargos, quem estuda aqui sabe, né? Quais são os cargos eclesiásticos, eles não sabem. Me mostra na Bíblia onde é que tem missionário, não existe. Onde que tem na Bíblia? Não tem. Não existe. E você vai ter o cargo. Por que você vai ter? Porque já ensinaram para o camarada, então ele vai aprender daquele. Mas me mostra dentro da Bíblia onde é que não tem. Então eu estou te falando, você tem que buscar a orientação do Espírito para você fazer a vontade do Espírito. Porque diz assim no 4, ó, o Senhor fez todas as coisas para os seus fins, seus próprios fins. E até o ímpio para o dia, compreende isso? Tem gente que também não gosta. Não aceita. O problema não tem que aceitar, não está escrito. Que Deus fez todas as coisas, todas. Deus fez todas as coisas para o seu devido fim. O que quer dizer isso? Ele criou a mangueira para produzir a manga, o coqueiro para produzir o coco, o ser humano para adorar a ele, como ele fez o ímpio para o dia mau. Tem gente que não entende isso. Gente, você tem o lado bom e o lado ruim, e o ímpio vai existir. Sempre o mal vai existir. O bandido existe, o mal existe. E você não pensa que você vai converter todos, que não vai. A Bíblia diz que até o Senhor fez o ímpio para o dia mau. Então o próprio bandido que existe foi Deus que criou. O próprio Satanás que existe foi o próprio Deus que criou. Para os seus devidos fins. Agora você de Deus, você vai temê-lo? Não. Porque se Deus está com você, você não tem que temer o mal. Mas que o mal existe, existe. Então a pessoa olha e fala assim, rapaz, o que é isso? Ele fez até o mal, fez até o mal. Todas as coisas estão debaixo da autoridade divina. Também não se ensina isso. O diabo vai chegar lá em casa, não é isso? Vai quebrar todo mundo. Vai matar. Rapaz, o diabo não tem essa autoridade. Você está guardado nas mãos do Senhor. Mas tem gente que não compreende. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar cheio de medo, estressado, o tempo todinho. Porque ele acha que o diabo tem o mesmo poder de Deus. É uma luta de Deus e diabo direto, né? É como se você estivesse ganhando uma partida. Quem vai vencer hoje? Quem vai vencer? Um lado de cá está Deus, né? E os anjos jogando desse lado aqui, aquecendo. E do outro o diabo também aquecendo o outro. É um jogo. Então quem vai vencer hoje? É o time de Deus ou o time do diabo? Vai time de Deus, meu cara. Vai lá, Gabriel, liga lá. Gol. É assim. É isso? Deus é Deus. O diabo está debaixo dos pés dele, como está debaixo do teu pé também. Mas tem gente que não, ensinam para ele que o diabo é grande, sabe? Cuidado, o diabo, olha, ele está te arrancando agora, Aí o cara acredita naquilo, vai só tomando. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele criou até o mal para o fim designado. O faraó prevaleceu? O faraó dançou. O Herodes prevaleceu? O Herodes dançou. Se o Amã lá de Suzã, que quis matar os judeus, prevaleceu? Não prevaleceu. Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém. E se a bênção de Deus está sobre a sua vida, o mal não vai prevalecer. Só que o diabo ele pode articular isso. Ele pode enganar um crente. Consegue entender? Ele não pode atuar diretamente em mim, mas ele pode me enganar. Como ele me engana? Quando eu tenho a falta do conhecimento. Porque ele diz que você é uma coisa que você não é, tu encaixa naquilo ali, ou fica botando essas caramelas na cabeça da pessoa, o cara mete os pés pelas mãos, faz a besteira, e aí, meu Deus, não, aqui está escrito que você tinha que seguir aquela orientação. Vamos ver mais uma? No versículo 5, abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Quem é o altivo de coração? É o soberbo. É aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, não desce, não se humilha e não automaticamente quer parecer mais, quer ser mais. Então, esse perde. Todo altivo de coração, ele tem que descer. Se não desce, dança.
Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O que é juntar mão a mão? O altivo de coração, ele pode juntar muita coisa, fazer uma montanha. Aí vai juntando. Deus vai olhar para ele assim, essa tua montanha aí, meu filho, não serve para nada não. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Aqui diz que para Deus o altivo de coração, ele é abominação. E ainda que ele ajunte de mão em mão, muito, aquele muito dele para Deus, não vai valer de nada. Vamos ver mais um? 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a qualidade de iníquo. Você tem a equidade. O que é a equidade? A equidade é a capacidade de você trabalhar na igualdade. Uma pessoa que tem equidade, ele distribui para todos da mesma forma. Se eu fosse passar para você alguma coisa, vai dar a mesma coisa para todo mundo. Isso é equidade. Agora, a iniquidade é o oposto. É o cara que faz a acepção. Para ela eu dou muito, para ele eu dou menos, para ele eu dou muito, para ele eu dou menos. Então fica assim, um ele dá muito, outro ele dá menos. Então ele divide o rebanho. E você vê isso por Talibã, vai ser direto. Não é só o Talibã, fariseu, todos eles não trabalham por uniformidade. Eles vão com a cara de um, aí eles ajudam mais aquele. Não, se você tem que fazer, é por igual. Então a iniquidade é a qualidade do iníquo. Quem é o iníquo? Satanás. Se Satanás é o iníquo, ele automaticamente bota a iniquidade no meio do povo de Deus. Mas como é que essa iniquidade pode sair? Através da misericórdia e pela verdade. Qual é a misericórdia? É a atuação de Deus na sua vida. E qual é a verdade? Conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho como conhecer a Deus se uma pessoa iníqua. Mas eu conheço um monte na igreja. Esquece, você está trabalhando aqui. Uma pessoa de Deus, ela não pode praticar iniquidade. Claro que você está vendo aí a rodo, não é? Você vê a rodo. O cara faz discriminação, um melhor do que o outro, uma briga danada, um quer ser isso. Cara, mas é do capeta. Mas o fulano está, deixa o fulano fazer. Porque pela verdade e pela misericórdia, isso aí é o quê? Anulada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam de quê? Do mal. Quando eu tenho temor de Deus, e temor não é medo, temor é respeito e reverência, eu automaticamente me desvio de quê? Do mal. E se eu me desvio do mal, eu vou para a direção de quê? Do bem. Tu quer ver bem ou quer ver mal? Quer ver bem? Qual é o segredo? Faz o que está escrito, cara. Quando você pega um crente reclamando da vida dele, e a gente sempre fala aqui, não é dos problemas todos nós teremos. Problema eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não estou falando disso. Mas quando você vê o cristão reclamando dos problemas e ele não tem conhecimento disso aqui. Ele dorme, isso quando dorme, né? Que a maioria tem insônia, ainda tem essa. O cara tem insônia ainda. Bom, eu sinceramente, eu não lembro mais alguma vez que eu perdi sono. Eu não perco sono, porque não tem como perder sono. A Bíblia diz lá em Salmo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí fala, pode ter um problema que for, não vai mudar. Mas aí o camarada ansioso, ele não dorme, fica pensando aí, 1 da manhã, aí olha para as 2, 3, aí levanta, dói nas costas, virou, não sei mais o que. Aí daqui a pouco o sol já está levantando, aí o cara está lá com o olho cheio de, como é que chama o negócio dele? Cheio de olheira. Outro dia teve alguém que falou, só vou entrar, senão vai estender. Ficaram à disposição. E ficava à noite. O Francisco sabe quem é? O Francisco estava comigo, cara. Você sabe quem é o Francisco? Então tem uma testemunha. Eu fico olhando assim, né? Eu fico vendo Jesus Cristo. Não é que a pessoa com experiência, eu não digo nada não. Se você falar, não, eu até entendo que a pessoa normal, ela não tem. É isso que eu tenho, na verdade, de adquirir experiência. Mas eu entendo que um cristão com tanto tempo líder e faz um negócio desse. Ele faz um negócio desse. O camarada ficar em casa, não dormir, pensando em umas coisas que tem que resolver depois. E ele tem todo o esquema formado, não é coisa pequena não, é um esquema muito bom. É base naquela base mesmo legal. Caraca, se eu tiver uma estrutura daquela ali, eu não tem nem como tu ficar triste, cara, não tem como. Porque eu te dou a condição para você fazer, e aí? Mas não, aí a pessoa pega aquilo ali e fica estressada e não dorme. Eu vou dormir por causa do disso, da irmã Irene, do Alessandro, vou pegar só a faixa da frente do Marquinhos. Eu vou perder o sono? Não. Eu não tenho Deus na minha vida. Você tem na sua? O teu Deus é o meu Deus?
Vamos por cálculo, eu gosto muito de cálculo, sabe? O teu Deus não é meu Deus? O meu Deus cuida de mim? E o teu cuida de você? E eu vou perder a noite de sono para você? Meu irmão, vai lavar essa cara, ele vai tomar um banho, né? O meu Deus é grande para mim, então ele é grande para você também. Vamos aprender, né, gente? Esse que é o problema, um monte de crente batendo cabeça e não entende. Aí ele vem desesperado para cima de você. Peraí, meu Deus não é o teu? Então se o meu resolve, você vai resolver também. Agora eu vou perder a noite de sono por causa de você. Eu vou até orar por você, eu estou por ele. Legal. Senhor, abençoa fulano de tal, e no nome de Jesus, não é? Que nem nós teve aquele probleminha lá, não sei bem. Legal, vou orar, mas eu vou perder a noite de sono. Ai, meu Deus do céu, vou rasgar todinho. Eu não posso. E espero que você não possa também. Porque você está aprendendo que tudo está no controle de Deus, pelo amor de Deus. Esse é o problema. O crente diz que é de Deus, bota a Bíblia embaixo do braço e eu desespero só. Quem é cristão tem que entender que o nosso Deus ele é soberano sobre tudo. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E não tem capeta certo não, vai tudo por que nos infernos, que Deus é na tua vida e a vitória é certa. Ah, mas cara, não sei como é que acha corrente. Olha o que diz mais aqui, vamos avançar. Aqui no 6, pela misericórdia, não, já foi, é o 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, é aqui eu vou parar. Até os seus inimigos faz que tenham paz. Esse eu vou ler de novo. Tem uns talibãs que ficam zucrindo na cabeça da pessoa, quer ver? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Deu para entender? Quando o teu caminho, quando aquilo que você faz é agradável para Deus, vou dizer de novo, quando tudo aquilo que você faz é agradável para Deus, vírgula, até a seus inimigos, vou dizer de novo, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Ah, mas tem um truque do capeta aí. Sabe o que é? Irmão, vigia. Se a tua vida não está tendo aquela confusão toda, tem alguma coisa errada. Porque crente ele tem que viver na luta direta. Já vi esse papo por aí, já? Mas não está na Bíblia não, mas tudo bem. Irmão, cuidado, hein? De repente o diabo já está dentro de você. Pô, mas dentro de você está o Espírito Santo. Aí o cara vai e recebe aquilo. Porque ele aprendeu a viver daquela vida lá socada de sofrimento, ele quer que tu sofra também. Então não aguenta ver você rindo, alegre, pra frente. Aí você chega e não tem algum tempo, é sério. Tem uma conta para estourar em segunda-feira. De quanto que é? Ah, uns R$500. Já tem o dinheiro, não tem não. Mas tu não está desesperado não. Por quê? Eu sei que meu Redentor vive e a provisão vai chegar. Amém. Quem é da fé é assim. Hoje eu não vou dormir que tem uma conta para pagar, rapaz. Ou tu confia em Deus ou não confia. Então ele não consegue ficar satisfeito. E você, com todos esses problemas, você ri, você brinca, você conversa e não fica enchendo linguiça de ninguém. Então ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada na tua vida. Eu nunca vi você chegar aqui reclamando. Nem tu reclama, nem que a Tainara fez alguma coisa. E é difícil, a Tainara é fogo na roupa, né? Eu não vejo uma aqui chegar aqui, então quer dizer, eu vou achar que alguma coisa estranha com esse rapaz. Porque eu não vejo problema lá, não vejo. Então, quer dizer, parece não. Ele diz assim, se você não tiver um problema, parece que você não está andando com Deus. Quando é exatamente o contrário. Quanto mais você anda com Deus, mais você suporta os problemas. Não, mas eles querem você agoniados, aquela vida sofrida, meu Deus do céu, eu estou na prova, estou no fogo, e o capeta está não sei o que, em cima da geladeira, ele estourou meu fogão, agora queimou o botijão de lá, meu Deus do céu, olha a geladeira, ele quer você assim, o diabo quer o crente assim, e tem uns que gostam de viver assim, aí em cima, cara, a Bíblia diz que você tem que ter tranquilidade, aqui diz, até os seus inimigos vão ter paz com você. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu ver, o próprio Salomão, quem conhece um pouco de Bíblia, que era bom que todos conhecessem profundamente, o único reinado de Israel que não teve guerras foi o de quem? De Salomão. O único reinado que mais recebeu doações de fora foi o de Salomão. Quem trazia para Salomão? Os ímpios, os das outras nações. Quem mais prosperou? Salomão. Quem foi o camarada que ajudou a construir o templo? Irão, rei de Tiro, que não tinha nada a ver com Israel. Você consegue entender isso? E o nome Salomão significa paz ou pacífico, porque o nome Salomão é da mesma raiz de Shalom, Shalom, Shalomão. E por que Salomão era de paz e pacífico? Porque o reino dele teria estabilidade. Ora, na época de Salomão você não teve nada disso, por quê? Quando você tem sabedoria, os problemas vão sair rapidamente de você. Salomão tinha sabedoria, Salomão automaticamente os inimigos se tornaram amigos
Os que vinham de fora para testar ele, para jogar enigma, eles chegavam lá e o Salomão resolvia tudo. E sabe o que acontecia no final? Eles ainda despejavam ouro, prata e plumas, um monte de coisa. Mas quem fornecia tudo isso? O próprio inimigo, o vizinho. É isso que você tem que entender. Você vai ter paz com o teu vizinho, paz no teu trabalho, paz na tua escola. E não é porque você está desviando, não, é porque você tem a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Ah, mas eu não falo aquele negócio, eu não falo com o meu vizinho. Cara, você tem que falar com todos. É aquela velha história, né? A gente sempre fala da casa da macumba, lembra? Aquele negócio daquela menina que foi lá comprar óleo de dendê lá, não sei o quê. A pessoa, se não entender isso, ela acha, quer ver um detalhe? Quer ver um detalhe? Vamos fazer outra enquete, que eu gosto muito de enquete. Você conhece uma loja evangélica, não conhece? Conhece? Todos entram naquela loja, não entram? Não entram? Beleza? Pode entrar espírita, católico, protestante, não é? Todo mundo entra lá, pode comprar qualquer coisa, gravado, não é? Ninguém fala nada. Agora, se o crente entrou na casa de macumba, quem vão falar? Não, fala pra mim. Não, tá, criticar tudo, não é por quê? Porque eles têm medo da macumba, meu irmão. Eles têm medo da macumba. Olha como é que é a coisa. Eu quero que o cara de fora entre no meu, mas eu não entro no dele. Por isso que eu falo esse negócio de evangelismo, é meio hipocrisia, né? Eu quero convidar o cara a vir pro meu, mas eu não quero ver o dele. Não. Se o cara me chamar, eu vou lá no dele. Porque o meu é maior do que o dele. Mas o crente é o oposto. Quem não tem sabedoria não vê assim. Todos veem no meu, mas eu não vou no dele. Já viu? Você está vendendo lá, né? Você trabalha lá na Madureira, está vendendo lá, né? Todos não vêm comprar com você? Tu pergunta a religião deles? Não pergunta. Agora, se o camarada que estiver vendendo, tu sabe disso, tu sabe muito bem, quando eu sabe, tem que ser para todos, essas mãos, todos. Se o camarada, na hora que você comprar, vai falar, olha, cuidado que aquele cara que está vendendo, ele deve dar curimba. Não vai querer comprar. Peraí, então quer dizer que ele vai danificar você? É você que vai abençoar ele, ao contrário, cara. Mas a praga da cultura do Talibã é essa. Ele vende lá bateria, pilha, sei lá, todo mundo compra. Agora, se o outro que é camelô como ele, só porque é de outra religião, aí vamos boicotar o cara. Mas não é boicotar, tem medo, crente cagão, medroso. Ele tem medo, ele acha que aquilo vai passar para ele, é o contrário, meu irmão. Se você é de Deus, quem vai influenciar ele é você com a tua presença. E não é Jesus entrava em qualquer lugar. Quem mudava era Jesus, não era a pessoa que mudava do lado de cá. Mas isso aí está no meio. Se você não bater de frente com o sistema, não vai ser igual a eles. Por isso que a questão toda é, você escolhe. Ou você vive dessa forma, ou você vive daquela forma. Eu prefiro viver dessa. Como na verdade, conselho, você tem que simplesmente entregar, você vai falar. Agora não é obrigado a pessoa a realmente praticar tudo aquilo. Vai praticar? Não vai praticar. Não vai praticar. Bota o olhinho aqui na frente, aqui, rapaz. Bota o olhinho ali naquela primeira fila ali, ó. Bota o olhinho ali. Então o que acontece? O conselho, e já diz o ditado, é algo que você vai simplesmente dar. Não tem um detalhe disso? Se conselho fosse como não se dava, você vendia? A mesma coisa. Agora, Provérbios é um livro de quê? De conselhos. Não é um livro de obrigações, não é livro da lei. Se você faz, vive bem. Se você não faz, vive mal. E o que acontece? Nós temos que lutar para vivermos neste padrão. Se você não vive nesse padrão, você vive mal. Se você vive nesse padrão, você vive bem. Pergunta ao teu irmão se ele quer viver mal ou quer viver bem. O que vai te afetar? É a casa da macumba? Porque se não tem a casa da macumba, tem a padaria. Né? Você não come pão? E a padaria do português é a Nossa Senhora de Fátima. A Casa das Cenas tem São Sebastião, tem umas outras, tem uns 3 bonecos lá em cima lá. Eu passo para lá e pregar que não vai fazer nada comigo. O açougue está cheio de Sebastião com flecha na barriga, sabe? Não vai comer, cara. Não vai comer. Aqui você tem que entender isso aqui, ó. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Se você trabalha, não deixa de trabalhar, porque te botaram
é um centro espírita. Não vai deixar, senão você não vai trabalhar. Ah, mas eu não vou lá porque lá é católico, lá é espírita, lá é budista. Quem faz a diferença é você, não eles, cara. E aqui diz que até o teu inimigo vai ter paz comigo. O que quer dizer isso? Que o meu inimigo, ele não vai ser mais meu inimigo. Ele vai fazer uma parceria com você. Veja bem, é o caso de Salomão e Irão. Não é Salomão vai se envolver com Irão, não. Você vai conseguir conviver tendo divisão de atitude e de procedimento espiritual. Mas que você é mais, você é mais. Agora, se você não entender, ele é forte, o diabo é forte, e aí, na verdade, quem vai mandar mais? É o teu Deus ou é o diabo dele? Aí vai dar de novo aqui mesmo. Aí já estava nas oitavas de final, vai para semifinal para final. A grande final vai ser o time do diabo contra o time de Deus de novo. E aí a gente vai ficar esperando para ver quem vai ganhar. O time do diabo ou o time de Deus? Deus não precisa jogar com ninguém, não. Deus já é Deus, está acima de tudo e não há nada nem ninguém que rompa a posição dele. É isso que diz aqui. É isso. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Amém. É Ele que faz. Eu só tenho que me achar, me situar e desenvolver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu pergunto se ele entendeu bem isso aí nessa manhã. Maravilha. Quem é que eu faço o dia agora? Você? Você mesmo? Curva a sua cabeça, vamos lá. Senhor, Deus e Pai.